Agora também com muita alegria, muita honra, quando o Senhor me entregou esse tema, o primeiro nome que Ele soprou no meu coração, nos meus ouvidos, foi o da pastora Tânia Tereza. E aí eu falei, meu Deus, como uma agenda internacional, mas melhor do que ter dinheiro é ter amigos, né? Pastora Auriette está aqui, eu lembrei, pastora, você é amiga dela, me ajuda. E a pastora Auriette está ali com a Alice, tá vendo? E a pastora Auriette fez, né, esse contato, essa ponte. E está aqui também com o milagre dela, porque ela é uma mulher constante. Já pode, por favor, colocar ali? Pode. Não, ela pediu essa? Tá. Lembra que eu falei para vocês, mulheres constantes não andam sozinhas e andam bem acompanhadas? São as amigas de Deus. Amém? E agora aplaudam ao Senhor pela vida dessa mulher firme, constante e inabalável, pastora Tânia Tereza. Você quer mais para frente? Quer mais para frente? Pega as duas mesinhas. A outra, as duas marronzinhas. Eu já chego dando trabalho, você vê? Graça e paz, mulheres. Eu vou falar de novo, que eu quero ouvir mais alto. Graça e paz. Que alegria estar aqui, que alegria retornar a essa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero fazer uma oração de gratidão todas as vezes que eu vou a algum lugar. Eu sei que é uma agenda do meu papai. Eu sei que a intermediação foi feita pela querida irmã Auriette, mas foi Deus que preparou. Eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E Deus prepara a agenda para o cumprimento da missão. Pai, muito, muito obrigada por esse dia especial que o Senhor preparou na tua agenda celestial para estarmos aqui neste lugar. Muito obrigada, papai, por isso. Alegria no meu coração vir a esta terra mais uma vez, falar a mulheres tão preciosas, valentes, mulheres que são fortes, Senhor, e que o Senhor separou para estarem aqui nesta tarde, compartilhando as coisas do teu reino. Obrigada, Pai, por esse privilégio, Senhor, de falar as coisas do teu reino aqui nesta terra, Pai. Usa-me para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu irmão, volta essa mesa do lado de cá. Essa pequenininha aqui. Eu sofri uma queda, eu estou com uma lesãozinha nesse braço aqui. Esse aqui está mais seguro. Isso, está ótimo. Queridos, eu não sei o que já foi ministrado aqui, mas eu ouvi agora a última preletora antes de eu entrar. Sei que Deus está forjando em nós uma identidade inabalável. Deus está nos trazendo para o propósito para o qual Ele nos criou, nos formou para o louvor da glória dEle. E eu quero rapidamente fazer uma passagem pela Bíblia para mostrar para você e também para lembrar, trazer à minha memória o quão importante nós somos para Deus, o quanto Ele cuidou de nos fazer de uma forma tão especial, a imagem e semelhança dEle, para fazermos aquilo que Ele nos criou para fazer.
E pode ter certeza que a melhor identidade sua é aquela pela qual Deus te formou. É até a melhor versão, a tua melhor versão é a versão de Deus. Todas as outras versões são programadas e calculadas pelo mundo, mas nem todas servem para nós. Então eu quero te lembrar que quando você foi formada à imagem e semelhança de Deus. Se você acha que Deus é grande, que Deus é lindo, que Deus é perfeito, é cheiroso, pois você foi formada à semelhança dele. Livro de Gênesis, capítulo 5, quando fala da formação do homem. E o homem na Bíblia não é raça humana masculina, é raça humana, homem e mulher. Homem na Bíblia não é gênero masculino. Homem na Bíblia é ser humano, Adão, raça humana. E o livro de Gênesis, capítulo 5, está escrito assim: esta é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de homem. Homem ou Adão é a humanidade. Então, no dia em que Deus formou o homem, no dia em que Deus formou o ser humano, depois de formar todos os animais, do pó da terra, ele fez um ser só. E nesse ser, ele colocou todo o gênero masculino e todo o gênero feminino da terra, todo. A Bíblia fala que em Adão todos foram criados, todos. Toda a raça humana feita naquele dia. Então, eu volto a falar, Gênesis 1:5, essa é a genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou. E os abençoou, e deu a eles, aos dois, o nome de Adão. O primeiro ser formado, a raça humana criada em um único ser feito do pó da terra. Ali estava contido todo o gênero feminino e todo o gênero masculino da face da terra. E ali Deus criou um propósito. Fez dois em um, para depois separar e dar a cada um a sua identidade, mas todos com a imagem e semelhança dele. Ambos, imagem e semelhança dele. E Deus nos escolheu para sermos o gênero feminino da face da terra, mas imagem e semelhança de Deus. A nossa constância começa por aí. Qual é a nossa identidade? Com quem temos que ser semelhante? A nossa semelhança tem que estar firmada em quê ou em quem? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos forjou por louvor da sua glória. Mas você sabe o que aconteceu? No começo da criação, o inimigo entra no lugar onde estava esse primeiro ser humano, formado à imagem e semelhança de Deus. Era um ser que foi formado por louvor da glória de Deus também, era um anjo de luz, mas rebelou-se contra Deus, foi expulso do céu e tornou-se Satanás. Inaugura o império das trevas. E o seu ministério, matar, roubar e destruir. Matar tudo até a identidade. Matar tudo até o propósito, o destino para o qual fomos criados. Mas nós temos uma vitória que Deus estabelece para a restauração daquilo que for destruído. Se Satanás vem para matar, roubar e destruir, para isto o Filho de Deus se revelou para destruir as obras do diabo. Vem para restaurar todas as coisas. Reconciliar com o Pai todas as coisas. E refazer, redesenhar a nossa identidade. E a vinda do Filho de Deus, a chegada dele, foi profetizada em Isaías 61, e lá está escrito assim: o ministério do Messias, que vem para destruir as obras do diabo, está desenhado pelo profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do nosso Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, arruinados, destruídos de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da riqueza das nações, e na sua glória gloriareis, em lugar da vossa vergonha, em lugar da vossa vergonha, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da vossa afronta, exultareis na vossa herança, por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. A sua posteridade será reconhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem reconhecerão como família bendita do Senhor, família bendita do Senhor, família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna com turbante, e como a noiva se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O plano de Deus do resgate nosso antecede a criação do mundo. Antes de Deus fazer o homem, sabendo que o homem pecaria, sabendo que o inimigo entraria no jardim, levaria o homem, e digo homem, ser humano, raça humana. Volto a dizer para você, quando eu falo homem, eu estou falando de ser humano, não estou falando do macho. Quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, os dois foram feitos num ser só. O homem olhava à sua volta e via os animais, todos com macho e fêmea. E queria encontrar uma fêmea no meio dos animais. Não encontrou, porque a fêmea estava dentro dele. Deus a formou no peito dele, dentro dele. Por isso Deus um dia fez cair pesado sono sobre Adão, abriu o seu peito e tirou lá de dentro Eva, a sua mulher. Tirou a esposa, carne da carne, osso dos ossos. Em um só Deus fez os dois. E todas as vezes que fala em homem, está falando dos dois, imagem e semelhança de Deus, os dois, propósito eterno para os dois, dignidade por dois, tudo para os dois, mas, para a mulher Deus deu uma honra especial. Quando o inimigo faz com que eles pecam, os dois pecam. Quando o inimigo consegue fazer eles desobedecerem o Criador, e o pecado é desobediência, ele acreditou que Deus ia condenar o homem e a mulher eternamente a um fogo eterno, como ele foi condenado quando foi expulso do céu, quando pecou. Mas qual não foi a surpresa do diabo? Ao invés de escutar Deus dizer, e agora eu os condeno a um lago de fogo e de enxofre, ele escutou Deus dizer, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Eu vou repetir, porque isso é grandioso. Da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Deus deu a honra à mulher de gerar vida. De gerar vida, e não há um ser só que veio para a face da terra, dentre os 8 bilhões que estão hoje na terra,
que não tenha nascido da barriga de uma mulher. A mulher também foi escolhida por Deus para representar a igreja. A mulher representa a igreja, a noiva. Quando fala do encontro de Jesus com a igreja, fala: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Se enfeita, a igreja se enfeita, se limpa, para ficar sem mancha, sem mácula, sem ruga, para encontrar-se com o Redentor. Então você pode ter uma ideia do ódio que Satanás tem das mulheres. Primeiro, porque da barriga da mulher nascem todos os homens, inclusive aqueles que podem pisar a cabeça da serpente. Não apenas o Messias, mas todo aquele que tem um entendimento do papel que exerce, que tem autoridade na terra, que pode chegar para Satanás e dizer: vai saindo porque eu estou chegando e não cabe nós dois nessa casa, porque a mulher pode fazer isso, tem autoridade em Cristo Jesus para botar o inimigo para correr da sua casa, da vida dos seus filhos, mas ela também representa a igreja. E Satanás tem mais ódio ainda das mulheres, porque a primeira pessoa que anuncia a ressurreição é uma mulher, é Maria Madalena. Deus usa a boca de uma mulher para falar: eu vi, ele ressuscitou, a morte não o reteve. Então há uma articulação do inferno para trazer para as mulheres toda sorte de mal que você pode imaginar, no físico, na alma e no espírito. Trazer todo tipo de perturbação. Eu estava na antessala aqui, fui tomar uma água antes de entrar. Uma querida chegou para mim e falou: pastor, eu estava numa depressão profunda. Eu estava numa depressão há anos. Eu desmaiava de depressão. Eu não queria viver. E um dia, escutando um vídeo seu, a senhora contando a história de Ana, na hora do vídeo a senhora disse que em Deus nós temos a fonte de todas as coisas, em Deus nós encontramos todo o suprimento que precisamos, em Deus está tudo o que necessitamos. E a senhora chama as mulheres naquele dia para virem à frente e buscar a fonte de vida, a vida que cura a depressão. Pastora, eu orei pelo vídeo e eu nunca mais tive depressão. Porque ao mesmo tempo que o diabo tem todos os ingredientes para destruir o plano original de Deus, de fazer essa mulher ser limpa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e representar a igreja, ele tem toda a artimanha do inferno para matar, roubar e destruir, tirar a santidade, tirar a pureza, tirar o coração limpo e fazer aquilo que ele planeja, encher o inferno, ao invés de povoar o céu. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus não perde batalha. Jesus não perde batalha. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, você é vencedor em todas as batalhas. Em todas as batalhas. Mas eu quero chamar sua atenção para algumas coisas na Bíblia. Presta atenção. Há um propósito para a nossa vida. Nós nascemos com um propósito. Você não tem um propósito para o mundo porque você nasceu. Você nasce com um desenho de Deus para a sua vida e um propósito para a sua geração. Quando João Batista nasceu, ele nasceu para anunciar a vinda do Messias. Quando Jeremias nasceu, nasceu para ser profeta entre as nações. Quando Sansão nasceu, nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Há um propósito. Quando Zacarias, pai de João Batista, estava no templo e teve a visitação de um anjo, falaram para ele: você vai ter um filho, e o teu filho vai ser o arauto, vai anunciar a vinda do Messias. Antes de ser formado, foi anunciado para vir anunciar a vinda do Messias. Por isso, Zacarias, quando João Batista nasce, profetiza em cima do garoto, ainda um bebezinho no leito. E Zacarias fala: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Aquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Esse foi o propósito para o qual João Batista nasceu. E ele cumpriu esse propósito.
Ele cumpriu, o propósito dele foi cumprido, ele veio para isso. E você sabe, ele vem à frente de Jesus, e ele diz, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, ele é maior do que eu não sou digno de atar as sandálias. Ele, na hora do batismo, quando Jesus vai ao batismo, ele diz, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Ele reconhece o Messias. Mas ainda assim, ele foi um mártir. Ainda assim, ele teve a cabeça cortada. Herodes o decapitou. Quando ele estava na prisão, sabendo que morreria decapitado, sabendo que o seu fim seria naquele presídio, que ele não sairia mais dali. Ele teve dúvidas se ele tinha cumprido o chamado dele, se ele tinha cumprido o propósito para o qual ele nasceu. Ele teve dúvidas. Ele manda mensageiros a João, os discípulos dele, manda Jesus, para perguntar para Jesus, és tu o que havia de vir, ou havemos de anunciar outro? Ou seja, eu anunciei a pessoa certa? Você é o Messias mesmo? Eu anunciei o Messias mesmo ou estou enganado? Mas ele não podia estar enganado, porque todas as evidências foram dadas para ele que era o Messias. Todas as evidências. Na hora do batismo, o céu abriu. A voz do Pai foi ouvida dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito veio e diz, a Bíblia que ali se cumpre, Isaías 61, o Espírito veio sobre ele. João viu a Trindade, viu o Filho encarnado, viu o Pai falando, esse é o meu Filho amado, viu a figura do Espírito sendo manifesta para ser vista pelos homens. Ele viu tudo. Ele viu Jesus operar sinais e maravilhas. Mas ele teve dúvidas. Por que João teve dúvidas? Porque não é porque tem um propósito. Não é porque tem um plano. Não é porque tem um projeto de Deus que não vai passar por aflição, que não vai sofrer algumas intempéries, que não vai acontecer uma morte. João Batista teve dúvidas, manda mensageiros a Jesus, pergunta para ele, és tu que havia de vir ou havemos de esperar outro? Resposta de Jesus, na mesma hora, Jesus curou, salvou e libertou. E fala para os mensageiros, vão dizer para João o que vocês viram e ouviram, vão e conte para ele. Ele vai saber que eu sou o Messias. Porque eu estou salvando, eu estou curando, eu estou libertando. O que eu estou dizendo para você? Não é porque ele tinha um propósito. Não é porque ele tinha um projeto de Deus que não haveria provas para ele. Não é por isso. Você tem um propósito para o qual você nasceu. Davi, quando ele escreve o Salmo 139, ele fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias. Já sabia tudo a meu respeito. Se Davi tivesse dissertado mais detalhadamente, ele diria, o Senhor sabia do meu adultério e sabia do meu arrependimento também. Sabia do quanto eu me arrependeria e escreveria o Salmo 51 para o Senhor. Mas Davi passou por lutas. Nasceu para ser o salmista de Israel. Nasceu para ser o rei de Israel. Esse é o propósito para o qual ele nasceu. Nasceu para chegar no palácio como rei e ser honrado até nos dias de hoje, o grande rei Davi. Mas não deixou de passar por lutas. Não deixou de ser afligido. Agora presta atenção. A constância é continuarmos no propósito, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Você já viu uma flecha quando ela é lançada? Você já viu um alvo onde uma flecha vai chegar direcionada? Você já viu que às vezes o flecheiro puxa para trás? E quando ele puxa para trás, você pensa, perdeu. Não, puxou para trás para jogar mais longe depois, para ir mais alto.
O lugar da desonra é o lugar da dupla honra. O lugar do pecado é o lugar do arrependimento. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde abundou o pecado, superabunda o amor de Deus. E para nós, o pecado destrói, mas para nós o arrependimento restaura a nossa sorte. Esse que está escrito aqui em Isaías 61. Vai ser perdoado o pecado, vai ser liberto, vai ser salvo, vai ser restaurado. Porque a parte final da história, ela está escrita e nós sabemos qual é. A parte final é a igreja arrebatada, levada pelo Senhor, limpa com Ele para a glória. E aquele que produziu o pecado na terra, derrotado, envergonhado, destruído num lago de fogo de enxofre. O que eu quero te dizer, não deixe que os problemas que aparecem na sua vida te façam perder o foco, não deixe. A sua constância, não olhar para as coisas que são perecíveis, passageiras, mas olhar para aquelas que são eternas, como diz o apóstolo Paulo. Olhar para aquilo que é eterno. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certa que o meu Deus é poderoso. Vai fazer o que planejou fazer. João Batista não sabe, nós vamos contar para ele na eternidade. Mesmo ele havendo morrido enforcado, decolado. Mesmo ele havendo sido martirizado, depois de anunciar a vinda do Messias. Ele não sabe, mas eu e você sabemos. Jesus fala que não tem ninguém maior do que ele nascido de mulher. Jesus honra ele. Jesus coloca ele em lugares altos. E o tempo que você tem nessa vida é tão passageiro. Quantos anos João Batista viveu nessa terra? Bem, ele tinha 6 meses mais do que Jesus. Quando Maria recebe a visita, ou vai visitar Isabel, Isabel já estava grávida de 6 meses. Ele tem 6 meses mais de idade do que Jesus. E Jesus morreu com 33 anos e ele morreu logo depois. Quantos anos ele tinha? 34 anos. Tão pequeno o ministério dele, tão curta a vida dele, tão passageira a vida dele. Mas Jesus testifica, não tem ninguém maior do que ele nascido de mulher. Oh, deixa eu te dizer, o tempo desse mundo é tão passageiro. Já tem 2000 anos que está escrito na palavra, que não tem ninguém maior do que ele nascido de mulher, e dito pela boca do Messias. O que são 34 anos perto de 2000 anos? Nada. E o que são 34 anos perto de uma eternidade? Porque eternamente, na ressurreição dos mortos, todos nós viveremos junto com eles, com aqueles que foram mártires por amor ao Evangelho, com aqueles que pagaram o preço da vida para pregar o Evangelho, com aqueles que não desistiram do propósito para o qual nasceram, aqueles que foram constantes para o cumprimento do chamado, independente de quedas, independente de sofrimento, independente de perdas. O foco continua sendo o alvo. Você tem que prosseguir para o alvo que está proposto. Você tem que ser constante para o cumprimento do seu chamado. Constante para o papel que foi definido para a sua vida. E sua identidade qual é? Imagem e semelhança de Deus. Um Deus poderoso, grandioso, tremendo, majestoso. Um Deus que manifesta-se por amor na terra. Essa é a sua identidade. E a sua identidade, ela vai ser formada pela presença do Espírito de Deus dentro de você. O Espírito Santo habitando em você vai te fazer semelhante a Jesus. Vai fazer o cumprimento do seu chamado, não o que é exterior. Não é o cabelinho crespo, não são as joias. Não é a idade. Não é o nome. Não é o recurso financeiro. O que vai te fazer constante para o propósito para o qual você foi criado é a sua semelhança a Jesus. E quanto mais do Espírito de Deus você tiver em você, mais semelhante a Jesus você será. O propósito original de Deus fazer você a imagem e semelhança dele
que foi perdido no Éden por causa do pecado e foi restituído por causa da salvação, é consolidado quando você de glória em glória se torna semelhante a Jesus. Quando você lê na Bíblia que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Destituído da glória de Deus. O que era a glória de Deus? Era o DNA de Deus. Você foi formada para ser filha. Imagem e semelhança de um Deus criador perfeito, que formou filhos e filhas na face da terra, macho e fêmea formou. E em você Ele coloca semelhança de coisas lindas que Ele tem. Ele coloca semelhança do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque está escrito em Gênesis 1:26, quando Deus faz o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nossa é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, formando o homem antes de separar o homem e mulher. Pai, Filho e Espírito Santo juntos, formando o ser, a imagem e semelhança de Deus. E quando separa, Deus deixa na mulher as características do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem aponta para Deus. A mulher aponta para o Pai. Quando eu falo em casais, em acampamento de casais, eu digo que se uma mulher nunca contar quem é o pai da criança, ninguém vai saber. A mulher é a consoladora. É ela que bota a criança no colo, dá beijinho, cura o dodói. O Espírito Santo é quem ensina todas as coisas, revela tudo do Pai. É a mamãe que vai ensinar tudo do Pai. Independente de você ter filhos ou não, ser solteira, ser sozinha, e você tem essa natureza de ternura do Espírito Santo. A natureza do consolo, da bondade. E quando o homem pecou, e homem, macho e fêmea, pecou lá no Éden, a glória de Deus foi embora. Essa semelhança de Deus foi embora, o DNA de Deus foi embora. Quando Jesus vem, e você o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, você se torna filho outra vez. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, você recebe de novo o DNA de filha. E aí está escrito que de glória em glória, nós vamos chegar à estatura perfeita. O DNA é a glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus no Éden, destituídos, mas em Jesus somos restituídos dessa glória. E essa imagem e semelhança começa a sedimentar em nós, começa a ser marcada em nós. A nossa vida é transformada. O que é ser nova criatura? Nova criatura não é só levantar a mão num dia de grande emoção, entregar a vida para Jesus. Nova criatura é ser transformada de glória em glória e se tornar a semelhança do Filho de Deus. Aquele que está em Cristo não está limpo ainda, ele acaba de nascer. A nova criatura acaba de nascer. Um dia Nicodemos perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Resposta: tem que nascer de novo. Nicodemos fala: mas eu vou entrar para a barriga da minha mãe outra vez? Não é isso. Vai nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Nascer do Espírito é a convicção do pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que leva o homem a cair em si, a mulher a cair em si, a arrepender-se. E da água. A água é o batismo. Então, o novo nascimento é o momento original nosso, em que nós nos arrependemos. E devemos ir para o batismo, sim. Mas não estamos limpos nessa hora. Trouxemos conosco uma carga, uma história passada de dores, de pecado, de maus costumes. Aquele que está em Cristo já está limpo? Não. Não. Se assim fosse, Jesus não diria:
em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Está em Cristo é estar no lugar de ficar limpo. Lugar de ficar limpo. E como ficamos limpos? Pela palavra. É pela palavra. É o Filho sendo liberado pela palavra. Ele é o verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós. Ele é a verdade. Por isso ele disse, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. E por isso que está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. É o Filho. A palavra é liberada, e quando a palavra é recebida, o Espírito Santo convence do pecado. Não basta que a palavra chegue em nós. Jesus fala, não seja ouvinte só da palavra, mas seja praticante. Quando somos só ouvintes da palavra, ela só entra nos nossos ouvidos. Ela não entrou no nosso coração, não fez a limpeza que precisava fazer. E quem nos convence que precisamos ser limpos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que vai nos ensinar que tudo que fizemos nos separou de Deus, nos afastou daquele que é o Criador e nos tirou a forma original. Por isso que a Bíblia diz que de glória em glória chegaremos à estatura de varão perfeito. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não fala de um ato único, ele fala de um processo. Você anda por um caminho de perdas, por um caminho de sofrimento, por um caminho de pecado, por um caminho de dores, por um caminho de perdição, e de repente você dá um start e entra por um novo e vivo caminho. Você encontra Jesus num determinado dia da sua vida. E eu ainda brinco, eu falo, a gente fala aceita Jesus, mas a gente tinha que falar Jesus aceita a mim, porque eu sou uma encrenca. O Senhor é que tem que me aceitar. Nesse dia, você entra por um novo e vivo caminho. E nesse vivo caminho, você vai conhecer a verdade. Vai conhecer a verdade. E essa verdade é que vai te limpar. Quando você ouvir essa verdade, começar a praticar essa verdade, você vai começar a ficar limpa. A que mentia não mente mais. A que adulterava não adultera mais. A que furtava não furta mais. A que maldizia não vai maldizer mais. A que julgava não vai julgar mais. Porque à medida em que ela vai se enchendo da presença do Espírito Santo. Porque tem algo que você precisa saber. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4, assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho, porque somos filhos, ganhamos o Espírito Santo. E Ele vem para nos ensinar a dizer, Abba, Pai, Papai, Paizinho, Pai querido. De sorte que não sois mais servos. Não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. O Espírito Santo vem para testificar em mim o DNA de Deus. Vem me dar a certeza de que eu tenho um Pai. E se você passa a vida toda batendo no peito, dizendo, eu sou serva de Deus, sou serva de Deus, você está enganada. Você é filha. Você é filha. Quando foi formada a imagem de Deus, imagem e semelhança era filha. O livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 38, fala que Adão é filho de Deus. Em Adão, todo o gênero humano estava criado, homem e mulher. Mulheres e homens formados para serem filhos de Deus, tinham o DNA de Deus, a glória de Deus, filhinha de papai lá no Éden. Mas o pecado tirou. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, o DNA volta. E quando o DNA volta,
O Espírito volta para me ensinar a dizer: Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, não sois servos, não sois servos, mas sois filhos. E filho tem herança. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quando descobrimos que somos filhas, quando fomos salvas da morte do inferno, e à medida que caminhamos no caminho, eu sou o caminho, a verdade, conhecemos a verdade, aplicamos a verdade que liberta. Tem alguém que foi desonroso com os seus pais, corre e vai pedir perdão. Tem alguém que furtou, vai restituir. Tem alguém que mentiu, vai estabelecer a verdade. Tem alguém que adulterou, vai e refaz a aliança do casamento. Tem alguém que gerou filho bastardo, vai, peça perdão a Deus por desonrar a palavra, que diz que o único leito bendito é o leito do matrimônio. Na desonra foi o leito da fornicação. No meio do caminho, nós conhecemos a verdade. E quando aplicamos a verdade, aquele que morreu na cruz para nos limpar, nos limpa. O nosso pecado não é maior do que o amor dele. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. O meu arrependimento não me permite colocar o filho de novo dentro de mim se eu abortei um filho que Deus mandou. O meu arrependimento não vai me fazer colocar a criança de volta, trazer a vida de novo, mas vai fazer com que o sangue derramado seja recolhido no céu. E esse sangue não clama mais diante de Deus contra mim. Deus pode me limpar com o sangue de Jesus agora. Limpar as minhas entranhas, me limpar toda e me fazer nova criatura, sim. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça, quando a verdade é aplicada. E aplicada a verdade, o conhecimento da verdade faz com que o homem caia em si, se arrependa. E quando ele se arrepende, o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado, porque está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento só Deus vê. Só. Tem gente que pode ser uma atriz de cinema, fingir arrependimento sem nunca ter se arrependido. Não vai ter perdão. Mas se houver um arrependimento sincero, um quebrantamento, a graça vai alcançar. Porque Ele morreu para isso. Ele morreu pelos meus pecados. E só tem um pecado que não tem perdão, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando eu me arrependo, quando eu sou limpa, aí chega a vida. Escute bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um ponto estático da vida de uma pessoa, é um processo. Eu entro por um caminho novo, eu encontro a verdade, eu aplico a verdade, eu vivo a verdade. Quando isso acontece, eu tenho a vida, e a vida abundante que Jesus planejou para mim. A minha constância vai me fazer não perder esse foco. Vai me fazer olhar para a cruz o tempo todo. Vai me fazer ver o autor e consumador da nossa fé, que pagou um alto preço para que se cumprisse o propósito para o qual fomos criados. No meio do caminho vai acontecer muita coisa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não disse que não teríamos lutas? Não. Não disse que não passaríamos pelas águas, nem pelo fogo, mas garantiu que não afogaríamos e nem morreríamos queimados. Mas Ele garantiu que no final de tudo ouviríamos: vinde benditas do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E por causa disso, por causa desse plano eterno, nós não podemos perder o foco nunca. Não importa o que aconteça na sua vida. Conversando ontem com uma querida, eu falei: quando Deus te chama
quando você tem um ministério, quando você tem um chamado. Se você é chamado para pregar cura de enfermidades, ainda que teu filho morra doente, continue pregando cura de enfermidades. Porque não olhe para as coisas que são temporais, mas olhe para as que são eternas. O seu chamado é eterno. O seu chamado não vai acabar. Aquilo que você faz dura a eternidade. A tua palavra é eterna. Quando a Bíblia fala que de toda palavra proferida daremos conta no dia do juízo, também fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E a vida que está no poder da língua vai ser proferida por você, vida de Deus, palavra de Deus. Aquilo que edifica, você é chamada para pregar restauração de família? Ou, ainda que haja divórcio dos seus filhos, continue pregando sobre restauração de família. Você é chamada para pregar santidade, ainda que vire prostituta ou bandido um filho seu, continue pregando santidade. Sabe por quê? Porque a história não acabou. A história não acabou. Eu estou bem certa quem é o meu Deus. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E se eu ainda estou aqui viva e ativa no planeta Terra, não chegou o dia final ainda. E Satanás que se prepare, que tem muito que apanhar ainda. Muito que apanhar. Não perca o foco. Não vacile na sua história. Não titubeie no seu chamado. A diferença do constante é o inconstante. É que uma hora está aqui, outra hora está lá. Uma hora está aqui, outra hora está lá. Não seja inconstante. Você tem um fim, e esse fim é glorioso. Eu costumo perguntar nos eventos que vou para as pessoas, o que você pensa da vida? Ah, eu quero estudar. E para quê? Para eu me formar, ter um diploma? Ou eu quero casar, para quê? Para ter uma família? E depois? E depois, com o meu diploma, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, vou ser famoso. E você quer ter família? E depois? Eu vou ter filhos. Vou ter uma prole. E depois? Depois que eu ficar famoso, responde do lado de cá, eu vou ganhar muito dinheiro. E vou comprar muitos bens. E para quem está do lado de cá, e depois? Depois eu vou ter netos e bisnetos. E para esse de cá, e depois? Depois eu vou ficar velhinho. E depois, para esse de cá, eu vou ficar uma vovó e uma bisavó cheia de netos. E depois, e depois, e depois? E depois vem o que é eterno. Vem o que é eterno. A nossa constância, no nosso chamado, na nossa vida espiritual, independente do que acontece na vida física, independente do que acontece na vida material, nos relacionamentos, ela vai nos levar para o cumprimento do plano original de Deus. Sabe como termina? Apocalipse 21:7, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e eles me serão filhos. Deus, Ele vai ser meu pai. Você é chamada para ser filhinha do papai. E como filhinha do papai, você tem herança. E na tua herança está a autoridade para bater no cão. Na tua herança está aqui o que está escrito em Isaías 61. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da vossa afronta exultarei na vossa herança. E na vossa terra possuirei o dobro. E ainda terei uma família bendita, está escrito. Os que virem te reconhecerão como família bendita do Senhor. É esse o plano. Não saia do plano. Não importa o que aconteça. Não saia do plano. A tua constância vai fazer você chegar no pódio, no destino final. E se você sabe quem você é, e quem é o Deus que enviou o Filho dele ao mundo para morrer por você, você sabe que a história tem um fim pré-determinado no céu. Apocalipse 20:10.
Diz que Satanás vai ser aprisionado no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E aí acabou a guerra. Não tem mais guerra. Quando entrar pelos portais eternos, aquele que é o teu Redentor. E no Salmo 24 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Esse é o Rei da Glória. É Ele. É Ele. É Ele. Ele que empenhou a palavra dele para escrever a sua história. É nele que está escrito a sua vida. É com ele que você vai vencer todas as batalhas. É com ele que você vai resistir ao pecado. É com ele que você vai encontrar perdão quando não resistir ao pecado. É com ele que você vai ver o resgate da sua família, da sua história. Não perca o foco. Não vacile. Nunca, nunca perca o foco para o qual você nasceu. Eu falo que tem tantas coisas que eu já passei pela vida, tantas coisas. Quem conhece a minha história sabe disso. Tantas frases terríveis que eu já ouvi na vida. Eu tive câncer. Eu fiquei magra igual um cabo de microfone. Câncer no endométrio, útero, ovário, trompa, tudo teve que ser retirado. Metástase no intestino, metástase na vesícula, no fígado. O médico falou, arruma a sua casa que você vai morrer. Resposta que eu dei para ele, se Deus quiser eu vou morrer, e se Ele não quiser Ele vai me curar. Não foi um diagnóstico de morte que tirou minha constância, minha firmeza. Não foi um diagnóstico de morte que me tirou do foco. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que para eu viver não precisa muito, basta Deus querer, Ele dá vida, Ele tira a vida. Eu sei que o câncer não é determinante para que eu morra, Ele me cura e me faz viver mesmo com câncer. Eu sei disso. De outra feita, muito antes disso, eu era muito jovem ainda, eu escutei um médico chegar na minha cama. Eu tinha tido um bebê, eu queria tanto aquele bebê. Tinha 12 horas que o meu bebê tinha nascido. 12 horas. Eu preparei a minha filhinha para receber o irmão. Eu disse, Simone, sabe o que tem aqui na minha barriga? É o seu irmãozinho. À medida que a barriga ia crescendo, eu falava, põe a mão aqui, olha só, ele está crescendo. Quando ele se mexia, e já com 8 meses que fica aquele movimento, eu falava, me dá sua mãozinha, ó, o pezinho dele aqui. No dia que eu fui para o hospital, eu falei para ela, Simone, eu vou voltar do hospital com o bebê no colo, é seu irmão. Ela me ajudou a arrumar o quartinho, me ajudou a arrumar as gavetas com as roupas. Viu tudo, escolheu tudo junto comigo, muito esperta. E lá no hospital, eu com 12 horas de cesárea, vejo entrar um médico, e ele vai ao berço da criança, sai correndo com a criança no braço, volta, chega na minha cama e fala, teu filho está morto. Eu falo que são frases que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Vem o consolo, vem o conforto. Vem as respostas. Foi porque o meu filho morreu com 12 horas de nascido que eu aprendi sobre heranças espirituais. Eu aprendi que assim como o filho de Davi morreu com 8 dias de nascido por causa do pecado, derramamento de sangue de Davi, o meu bebê morreu com 12 horas de nascido por causa do pecado, derramamento de sangue da família do meu marido. Ali eu aprendi, ali começa o meu ministério. Eu comecei a ensinar heranças espirituais. Mas eu nunca vou esquecer aquela frase, teu filho está morto. De outra feita, eu fui sequestrada no Rio de Janeiro.
levada por bandidos armados. 5 homens. A discussão o tempo todo era se me matava ou se não me matava. Porque descobriram que eu era juíza federal, vai mandar a polícia toda atrás da gente. E o tempo todo com um revólver na cabeça e outro revólver na cintura, dirigindo para os bandidos. A única coisa que vinha à minha mente era um pedaço do Salmo. Eu dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. E aí, do nada, aqueles homens me liberaram, me soltaram num lugar horroroso, de desova de cadáver, mas me soltaram. Eu consegui me comunicar com a minha família, todo mundo estava em pânico, achando que eu já tinha morrido. Existem frases que são terríveis na vida de uma pessoa. Essas 3 eu nunca vou esquecer. No sequestro eles diziam, vamos matar, vamos matar, vamos matar, é melhor matar, é melhor matar, é melhor matar. No câncer era uma ameaça, possível morte. O filho morto era uma dor terrível. Só quem perdeu um filho sabe o que é isso. No sequestro, era uma iminência de uma atrocidade. 5 homens, eu pequenininha. Eles estavam drogados. Mas eu quero dizer para você que nada disso é pior do que chegar no dia final e Jesus falar, não te conheço. Não te conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do seminário é constância. Sabe o que está escrito no livro de Tiago? Não pense o homem inconstante, de ânimo doble, que uma hora está aqui, uma hora está ali, que vai receber alguma coisa de Deus, começando pela salvação. Você não pode ser inconstante nas coisas do céu. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de roupa, você pode mudar de cidade, mas não negocie a sua fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto de oliveira minta, ainda que o filho morra, ainda que o casamento acabe, ainda que os negócios falhem, ainda que o decreto do câncer chegue, diga, eu me alegro no Deus da minha salvação. Porque é esse Deus que empenhou a palavra dele, que vai viver com você eternamente, se você for vencedora nessas batalhas. Enquanto você anda nesse mundo, é tempo de batalha, mulher. É. Enquanto estamos aqui, é tempo de batalha. Recentemente, 2019, Pastor Otto ficou muito doente. Quem me conhece sabe que ele chegou na minha vida, eu tinha 14 anos. Muito doente, muito doente. Quando começou a enfermidade do Pastor Otto, em 2002, um diagnóstico de câncer, eu entrei em pânico. Em 2002, eu fingia que dormia. E acordava, descia para a sala e orar. E chorar. Eu moro numa casa, num lugar alto, o condomínio chama Casa da Lua. Da minha casa eu vejo toda a cidade de Resende. Eu ia para aquela varanda e eu chorava, eu falava, Deus, 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 não leva ele, eu não posso ficar sem ele. Ele chegou na minha vida, eu tinha só 14 anos. Ele me ensinou os caminhos do Senhor, ele me apresentou seu filho Jesus, ele me deu vida de honra, ele me deu nome, ele me fez digna, ele me estimulou a estudar, ele me animou a fazer concurso para juíza. Ele é o homem que me acompanha em todos os lugares que eu vou, eu não posso ficar sem ele. E chorava diante de Deus.
E uma noite dessa, eu escutei audivelmente a voz de Deus, falando: abre o olho. E eu abri o olho, eu chorava de olho fechado. Eu abri o olho e eu vi a cidade lá embaixo. Ele falou: olha para o alto. E eu olhei para o alto. E tinha uma lua cheia do tamanho de um pneu de caminhão. Deus falou: você está vendo aquela lua lá? É a mesma lua que está escrito no livro de Gênesis. É a lua que eu fiz, não é outra não. É a mesma lua, só tem uma lua. A lua que eu formei. É a mesma lua e eu sou o mesmo Deus. E as minhas promessas são imutáveis. Eu não mudo. Em mim não há mudança nem sombra de variação. Confia em mim só. E vai dormir. E vai dormir. E eu fui para a cama, nunca mais chorei. Mas a última frase que ele me disse: você pode ficar sem tudo, sim. Você pode ficar sem o outro, sim. Você só não pode ficar sem mim. Você só não pode ficar sem mim. Você só não pode perder o Senhor e perder o foco, e ser inconstante, esquecer quem morreu por você, esquecer o que Ele já fez na humanidade, esquecer o que Ele abre mar vermelho, Ele abate Faraó, Ele abate Nabucodonosor, Ele destrói o inimigo, Ele levanta a bandeira da vitória, Ele faz o povo passar de pé enxuto, Ele ressuscita morto, Ele ressuscita casamento, Ele ressuscita a vida, Ele faz recuar o inferno, Ele faz o endemoniado gadareno com a legião de demônios se prostrar diante dEle. Não pode esquecer isso só. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: não seja inconstante. Diga: fique firme, fique forte. Porque o Deus que te comprou é poderoso. É isso. Ela nem estava aqui quando eu ministrei, né? Nem estava aqui quando eu ministrei. Porque quando eu chorava para o Senhor curar o Gilmar, então Deus falou para mim que eu poderia perder tudo, menos a presença dEle. E mesmo que o Senhor recolhesse meu esposo, eu nunca perderia, eu ganharia, porque Ele estaria com o Senhor. O que tem nos paralisado? O que tem nos deixado inconstantes, abatidas? A palavra de Deus fala que em tudo somos atribuladas, mas não desanimadas. Amém? Se levante.